Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo daquela série Dificuldades Textuais do Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 13, verso 55, de uma polêmica muito grande, que já está aí há muitos séculos, da relação da Virgem Maria. Maria foi sempre virgem ou teve ela outros filhos depois do nascimento de Jesus? Então, Jesus é o primeiro filho de José e de Maria, ele foi o segundo, porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito do Pai, e José não era marido, não era pai de Jesus. Então, Jesus nasceu depois de Maria ou nasceu antes dos outros filhos? Então, vamos ler ali, então, que o catolicismo romano ensina que Maria sempre foi virgem, isto é, que ela nunca praticou uma relação sexual, mesmo depois que Jesus nasceu. Quando a Bíblia se refere, então, aos irmãos e irmãs de Jesus, em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, na verdade, ela está se referindo a primos ou parentes próximos. Será que está falando de parentes próximos? Porque no hebraico diz que é isso, aquilo. Bom, nós temos que entender o seguinte. Todos que usam esse argumento, dizendo que ali se refere a parentes próximos, porque no hebraico está escrito desse jeito, nós temos que entender que não temos nenhum documento do Novo Testamento escrito em hebraico. Não temos. Todos os textos que temos do Novo Testamento, seja de fragmentos ou Bíblias completas, nós temos elas em grego. Então, esse conceito de irmãos, de irmãs, de parentes próximos ou não, isso é um conceito judaico e não grego. Então já começa por aí, tá bom? Então é verdade que as palavras para irmão e irmã podem referir-se a um parente próximo, sim. Às vezes não. Por exemplo, na igreja, como eu sou evangélico, eu costumo chamar as pessoas na igreja de irmão ou irmãs, porque somos filhos do mesmo pai. Que pai? O nosso pai é Deus. Então, tecnicamente, eles são meus irmãos. E no caso dos irmãos e irmãs de Jesus, o contexto indica que se trata realmente dos meios irmãos e meias irmãs de Jesus. Primeiro, em parte alguma, a Bíblia afirma a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Em nenhuma parte as Escrituras demonstra isso. Tal como a doutrina católica de que Maria nunca pecou. Então, veja bem, Maria sempre foi uma mulher diferente de todas as outras. Possivelmente uma mulher decente, uma mulher de família, uma mulher que era direita. Então Deus se agradou dela e falou, poxa, essa daí, pela educação que ela recebeu, essa vai ser a mesma educação que ela vai dar para o meu filho Jesus. Então considerou de que ela seria, então, a mãe de Jesus. Vamos dizer assim, uma barriga de aluguel para você entender melhor. Então, na verdade, Jesus, ele é o primogênito do Pai. Do Pai quem? Deus, não de José, porque não tiveram relação entre eles, tá bom? Agora o texto dá a entender que Jesus foi o primeiro de todos os irmãos de José e dos filhos de José e de Maria, tá? Mas vamos entender isso melhor? Bom, segundo quando o termo irmãos e irmãs é empregado em conjunto com pai ou mãe, então o sentido não é de primos e primas, mas sim de irmãos e irmãos mesmo. Em Lucas capítulo 14, verso 26. Você pode tirar isso aí. Isso aí é o caso a respeito das menções dos irmãos e irmãs de Jesus. Mateus 13, 55 diz, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Você pode ler lá em Marcos capítulo 6, verso de número 3. Esse Simão aqui é Pedro, tá? E esse Judas não é o Iscariote, era outro Judas, tá bom? Aqui ele está dizendo assim, não é este o filho do carpinteiro? Mas não é filho do carpinteiro. Ele é filho de Deus, porque ele nasceu diferente dos outros irmãos e filhos de José e de Maria. Mas aqui alguém se refere aqui a Jesus como filho de José. E terceiro, não há outra referência na Bíblia aos irmãos de Jesus.
João nos informa de que nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso pode ler em João capítulo 7, verso 5. E Paulo fala de Tiago, o irmão do Senhor, em Gálatas capítulo 1, verso 19. Então, ainda que você ainda não encontre esse tipo de referência, como a Igreja Católica coloca na Idade Média, você vê vários textos falando de relação a isso. Em outra ocasião, Marcos refere-se à sua, de Jesus, a sua mãe e seus irmãos. Está em Marcos capítulo 3, verso 31. João falou de sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Você pode ler lá em João capítulo 2, verso 12. Lucas menciona que estava no cenáculo Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso está em Atos capítulo 1, verso 14. Jesus, quando estava na cruz, ele diz: mulher, eis aí teus filhos, eis aí a tua mãe. Jesus, quando estava carregando a cruz, ele mesmo falou de Maria com os seus filhos e se referindo-se aos irmãos de Jesus. Então Maria nunca, abre aspas, tá? Nunca permaneceu sempre virgem, fecha aspas. Ela era virgem sim, quando Jesus nasceu, imaculada. Foi uma mulher fantástica, tremenda, porque Deus escolheu ela, não escolheu outras. E isso está de acordo com o pressuposto de que ela realmente era a pessoa certa para se fazer a vontade de Deus. Tá bom? Então espero que você tenha entendido esse texto aqui, não tivesse dúvida nenhuma. Não estou atacando nenhuma igreja católica aqui, apenas estou atacando a forma pejorativa deles tratarem o texto bíblico, dizendo que Maria sempre foi virgem e ela nunca teve outros filhos. Os textos bíblicos dizem realmente ao contrário, tá bom? E volto a dizer novamente que essa questão de parentes próximos, referindo-se a irmãos, está no conceito judaico das fontes hebraicas, não gregas. Como não temos nenhum texto do Novo Testamento em hebraico, então o conceito ali é grego. E o conceito grego diz que realmente eram filhos legítimos. Tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Nos vemos então numa próxima aula. Tchau, tchau.